alerta para o Brasil. Atenção, grande parte do nosso país vai ser atingida por uma onda de calor fora do normal e com a possibilidade de novos recordes de temperatura. Vamos ver agora detalhes na reportagem. O calor fora de época é motivo de preocupação no Brasil, com a temperatura ficando acima das médias históricas em todas as regiões. Tem possibilidade, inclusive, de novos recordes. O nível de calor esperado é até perigoso, colocando especialmente a população mais vulnerável em risco, ou seja, pessoas com a saúde mais debilitada e também idosos. Esse calor extremo vai superar os 40 graus em boa parte do país. Os dias mais quentes no Brasil serão entre o fim desta semana e o início da próxima. As recomendações dos especialistas em saúde diante de tanto calor esperado incluem beber muito líquido, usar roupas leves, se proteger com chapéu, óculos de sol, usar protetor solar e evitar esforço físico nas horas mais quentes do dia. Os detalhes sobre as altas temperaturas e recordes que poderão ser registrados em todo o país estão em olhardigital.com.br. E vamos falar agora um pouco mais sobre esse assunto, sobre esse calor fora de época. E vamos receber para isso a meteorologista da Climatempo, Josélia Pegorim, que já está aqui com a gente. Deixa eu colocá-la na nossa tela para a gente falar um pouquinho a respeito. Josélia Pegorim, muitíssimo obrigada por participar com a gente. Seja bem-vinda. Boa noite. Boa noite a todos. Josélia, vamos começar esclarecendo aí para o pessoal por que esse calor fora de época e por que tão intenso assim? Então, nós estamos numa situação especial esse ano, tá? Na verdade, no nosso inverno, a gente já começa a ter situações excepcionais. Um ano onde nós estamos observando o fenômeno El Niño voltando a se organizar. O El Niño ainda está se fortalecendo, só vai atingir o pico no final do ano. Um verão no hemisfério norte, com um oceano muito mais quente do que o normal, o Oceano Atlântico Norte, muito mais quente do que o normal. Temperaturas também acima do normal no Atlântico Sul, aqui embaixo. Tá? E aí você tem toda uma atmosfera mais quente, tá? Mas aí o El Niño está tendo um papel, digamos assim, especial nisso. Porque quando você fala assim, El Niño tem o aquecimento das águas do Oceano Pacífico Equatorial lá na costa do Peru. Só que quando começa a esquentar muito de lá, né, isso causa alterações nos padrões de pressão atmosférica e de ventos em cima da América do Sul e em outros locais do mundo também, mas aqui na América do Sul. E aí você começa a ter mudanças, por exemplo, no trajeto normal, na frequência normal de massas frias, das frentes frias. O que a gente tem observado? Você tem esse fluxo super quente vindo do norte do Brasil, muito direcionado para o sul do Brasil. O resultado, a chuvona lá no Rio Grande do Sul. Então, agora, assim, setembro já é uma época onde normalmente começa a esquentar. Bater 40 graus, Tocantins, interior do Maranhão, Piauí, mesmo Goiás, Mato Grosso, em setembro já não tem muita novidade. Só que quando você começa a pensar em que pode bater 42, 43, aí você já começa a mudar de patamar a coisa, né? Então, essa onda de calor, na verdade, todas essas ondas de calor no hemisfério norte também, elas são causadas por sistemas de alta pressão atmosférica que ficam estacionados, eles ficam parados, né, durante algum tempo numa determinada região. E aí isso acaba bloqueando o fluxo normal do ar, né? Então, aqui no caso do Brasil, você não consegue que entre um pouco de ar fresco, você não consegue deixar que as frentes frias avancem pelo interior do país. Aí você junta ar seco, pouca nebulosidade, a insolação que já aumenta normalmente agora em setembro. O hemisfério sul já está começando a receber mais sol. E ainda por cima, sem nada de conseguir uma frente fria, as temperaturas realmente vão subir bastante. Então, a gente tem aí uma situação complicada. Agora, Josélia, na sua opinião, essas alterações, né, chuvas em excesso ou então secas em excesso, qual é a relação com a mudança climática?
Olha, por exemplo, aqui no Brasil, esses eventos, por exemplo, que a gente tem observado de muita chuva lá no Rio Grande do Sul, a gente não pode propriamente botar na conta de mudança climática, tá? O El Niño está determinando muito essa situação. Mas o que a gente não pode esquecer é que a América do Sul, o Brasil, não está imune, não vai ficar fora dessas mudanças, né? Veja, julho de 2023 foi considerado o julho mais quente no Brasil desde 1961, segundo cálculos do Instituto Nacional de Meteorologia. Tá? O cálculo de agosto eu não vi ainda, tá? Mas ele deve ter ido pelo mesmo caminho. E aí a gente tem agora assim, um padrão todo mais quente. O que está muito preocupando, gente, é que é o seguinte: essa primavera nossa, ela é uma primavera que ela vai estar junto com o fenômeno El Niño, tá? Junto com uma atmosfera toda mais quente, diferente até do que a gente teve em 2015, um super El Niño forte, mas agora assim está tudo mais quente. Os oceanos estão mais quentes. Então, nesse sentido, sabe, assim, nós vamos ter que cuidar, porque nós poderemos enfrentar algumas situações que a gente ainda não enfrentou. Nós tivemos em 2020 uma onda de calor excepcional, talvez, acho que a mais intensa que a gente já teve, onde a gente mudou o patamar de climatologia de calor no Brasil. Tá? Antes dessa onda de calor da primavera de 2020, a nossa maior temperatura era no dígito de 43. Eu estou falando da temperatura sombra registrada oficialmente pelo Instituto Nacional de Meteorologia. Na onda de calor da primavera de 2020, nós mudamos esse patamar para 44. Atualmente, a maior temperatura que nós já registramos é de 44,8 em Nova Maringá, no estado de Mato Grosso. E agora, nessa onda de calor, é possível que chegue? Não sei, mas vamos observar, porque ela deve se prolongar ainda na semana que vem, algumas áreas do país até quase o final de setembro, e a gente ainda tem outubro. Né? Uma marca da primavera de 2023 vai ser o calor. E em outubro, a chance da gente ter onda de calor até mais forte do que a gente está observando, realmente assim, não dá para descartar. Então a gente precisa cuidar disso. E onda de calor, assim, é talvez as maiores preocupações, aumento de frequência de onda de calor, das maiores preocupações da Organização Meteorológica Mundial e da Organização Mundial da Saúde. Calor mata, né? Pois é. Agora, Josélia, isso deve começar já essa semana. Agora, quais são os estados, até para as pessoas que estão nos acompanhando, para eles se prepararem, quais são os estados que têm as maiores temperaturas previstas e como que fica no Sudeste, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, só para a gente ter uma ideia e se preparar para esse calorão todo, não é? Que já começa essa semana, não é? Exatamente. Na verdade, já começou, domingo. Domingo a gente já teve o primeiro gostinho, tá? Hoje nós tivemos até temperaturas de 40 graus no sul de Santa Catarina, Belém bateu o recorde de calor, mas o negócio é o seguinte: as mais altas temperaturas no Brasil, dentro desta onda de calor, elas devem ser observadas no centro-oeste do país, estados como Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, Tocantins, interior do Maranhão, do Piauí, tá? Agora, isso aí eu estou falando de você poder ter os seus 42, 3 graus, né? Agora, passados os 40, pode ter norte do Paraná, oeste e norte de São Paulo, toda a parte oeste de Minas, né? Áreas, por exemplo, do Pará, de Rondônia. Nas capitais, quem é que pode chegar nesses 40, passar de 40, ou pelo menos atingir o dígito de 40? Rio de Janeiro, Goiânia, Cuiabá, Palmas e Teresina. Tá? Nós já tivemos 40 graus este ano. Em Boa Vista, tá? Assim, é até possível que Boa Vista volte a registrar esses 40 graus. A gente está observando uma situação de seca na parte norte do Brasil. E Manaus eu acho pouco provável que chegue aos 40, mas de qualquer forma a gente tem aí situações realmente excepcionais e talvez alguns recordes
históricos sejam batidos. Se não agora em setembro ou em outubro. O fato é que onda de calor, calor excepcional, temperaturas excepcionais, é uma coisa que está assim, no radar dessa primavera. Pessoal, tá aí o alerta, vamos nos manter hidratados e passar aí por essa fase que vai até outubro. Novembro deve melhorar um pouco, Josélia, deve ficar um pouco mais equilibrado? Não? Não. Gente, é assim, preparem-se para passar uma primavera toda quente e depois um verão quente. Uma das coisas que a gente tem, assim, o El Niño, ele altera muita coisa, e o El Niño, ele vai alterar a distribuição da chuva, sabe? Né? Então, assim, quando você começa a ter pancadão, tem pancada forte, mas se você tem, assim, chove forte num lugar, chove forte no outro, você não tem aquelas grandes áreas de chuva que já são tão comuns mais para o final, do meio para o fim da nossa primavera. Então, isso vai ficar mais difícil da gente ter. Aí você vai sobrar espaço para o sol, entendeu? É sol demais e chuva de menos. Então, você realmente tem temperaturas muito altas por aí. Aqui em São Paulo, por exemplo, a maior temperatura que nós já tivemos em setembro é de 37,1. Tá? É possível bater? Olha, eu diria assim, a minha aposta está alguma coisa mais para os 36, né? Acho que não bate agora. Mas bater, por exemplo, o recorde. Por exemplo, Brasília, talvez a gente consiga bater. Brasília tem uma máxima de 36,4. Bater o recorde de Goiânia, talvez não, 41,2, né? Mas, de qualquer forma, assim, a gente tem aí situações excepcionais e assim, uma coisa muito importante, né? Que legal, vou tomar sol, sair correndo por aí. Não, para com isso. Entendeu? Respeite esse excesso de calor. Respeite esse sol que vem por aí. Né? Assim, não se meta a sair por aí, sabe, correndo, esse desgaste físico todo em situações de tanto calor. A gente precisa ter muita atenção com as temperaturas altas à noite. Né? Crianças, idosos, roupas frescas, muita hidratação, sem dúvida. Tá? E prestar atenção nisso, preste atenção, né? Quer dizer, não brinca com esse calor, não. Calor mata mais do que frio, gente. Tá aí, recado de Josélia Pegorim, que é meteorologista da Climatempo e participando aqui com a gente. Muitíssimo obrigada, viu, Josélia, pela sua participação. Espero poder contar com você em outras situações. Muito obrigada. Ok, então boa noite a todos e se cuidem. Muito obrigada, boa noite. Pois é, pessoal, é isso mesmo. E também não pode esquecer, sabe do que, pessoal? Dos animaizinhos de estimação. Pois é, deixar muita água perto deles também, porque eles também sentem esse calor excessivo, não é?